Fala, amigo ligado no Tudo Sobre Paulista. Estamos hoje aqui com o Renan Júnior, fisioterapeuta da equipe feminina do Corinthians. Agora já passou aí por categoria de base, hoje está no profissional, já teve passagens também com a seleção de base. Fala aí, Renan, tudo certo? Tudo bem, André, e você? Eu Bom, tô bem, tô bem, graças a agradecer aí Deus. o convite e um olá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário o pessoal vai ver, mas um olá para todo mundo aí. Eu que agradeço aí a sua presença. Cara, para começar, eu vou começar perguntando uma dúvida mesmo minha. Acredito que vocês tenham toda uma equipe médica, equipe de fisioterapia, de fisiologia, dentro aí da equipe do Corinthians. Eu queria saber se existe uma divisão, assim, existem quantos fisioterapeutas são, quantos fisiologistas, vocês trabalham diretamente juntos? Tem pessoas que ficam mais responsáveis, cada um por uma função? Como funciona mais ou menos por cima? Bom, hoje lá no Corinthians, no futebol feminino, a gente trabalha basicamente, tem a parte técnica, né? Que a gente tem o treinador, tem o preparador de goleiras, tem o auxiliar. Aí a gente faz parte ali do núcleo de saúde e performance, que a gente chama, né? É um núcleo onde o DM entra, né? Eu estou mais integrado no DM. O DM, propriamente dito, engloba os dois fisioterapeutas, eu e mais um, o Eduardo, a médica, a Lígia, e o DM em si, bruto, seríamos nós. Mas aí o núcleo de saúde e performance engloba a nutricionista, a TM, tem o fisiologista, o Ronaldo, preparador físico, a gente tem dois, a gente tem o Luiz e o Yuri. A gente tem a psicóloga Diara também, então é um grupo grande para cuidar dessa parte de saúde, né? E aí, fora isso, a gente tem a parte administrativa, né, com a supervisora, a diretora, tem a parte de marketing também, assessor de imprensa. Hoje em dia a gente está bem feliz com a quantidade de profissionais, né, que a gente tem, né, no futebol feminino. Legal, e o Corinthians, vocês fizeram por onde, né? Não foi de uma hora para outra, é um time que ganha tudo, a torcida tá sempre lá também, até você olha números, né, em redes sociais, assim, o time feminino do Corinthians é disparado em relação às outras equipes femininas, o que tem maior, maior torcida mesmo, né? Maior frequência, maior compra de camisa, maior tudo. É bem legal ver o engajamento da torcida, né, pro futebol feminino, assim, foi uma construção, né? Eu cheguei no futebol profissional do Corinthians há 2 anos, eu entrei no início do ano passado, mas já estava nas categorias de base do Corinthians, então pude ver um pouco dessa construção. Mas antes de eu entrar no Corinthians, por volta de 2017, tinha uma parceria com o Audax também, e aí conseguiu se desvencilhar dessa parceria, se tornando só Corinthians, né, no futebol feminino, e a torcida abraçou muito, assim, a gente vê recordes de público sendo batidos em finais de campeonato, é um time muito vencedor, e é uma honra para mim estar participando dessa história, né, dessa construção. Pô, eu imagino, deve ser legal demais. Além de muito vencedores, vocês são pioneiros, né? Querendo ou não, daqui a 10, 15 anos o futebol feminino vai estar com certeza em outra etapa. Com certeza, com certeza. Falando um pouco mais especificamente sobre o seu trabalho mesmo, sobre o seu serviço. Vocês, como fisioterapeutas, normalmente vocês trabalham mais para remediar ou para prevenir, ou ambas as funções estão atreladas, dependendo o grau da lesão ou do que acontece com o atleta, passa lá para um lado um pouco mais médico do que fisioterapeuta. Fala um pouco sobre isso para mim. Hoje, fisioterapeuta esportivo, ele engloba várias funções dentro do clube, né? Desde na tentativa de prevenir lesões, as lesões mais comuns, lesões musculares ou eventualmente traumáticas, entorses de joelho, entorses de tornozelo. A gente tenta minimizar essas lesões. É claro que é impossível prevenir 100%, sempre vai acontecer, mas a gente tenta triar e prevenir na medida do possível. Além disso, a gente trata as lesões que eventualmente acontecem, mas a gente acaba auxiliando muito no dia a dia ali, desde a triagem da atleta, como ela chega no dia, avaliar a aptidão da atleta para o treino. A gente tem um trabalho muito integrado nesse núcleo de saúde e performance que eu comentei com você. A gente tem um contato muito direto com os preparadores físicos, com o fisiologista.
Para tomada de decisão mesmo do dia a dia, eu acho que é um diferencial que eu vejo quando eu comparo, né, com os outros clubes. A gente tem uma abertura muito grande, tanto da parte técnica quanto desse núcleo de saúde e performance, então todo mundo dá opinião e a gente tem as melhores tomadas de decisões possível, né? Porque eu acho que ninguém consegue o sucesso. O Corinthians realmente é um time de sucesso, mas vem lá de trás, né? Desde o do bastidor e eu acho que esse contato próximo e essa abertura que todo mundo se dá, né? Todo mundo quer aprender um com o outro nas funções. Eu acho que esse é a chave do sucesso e a gente faz isso muito bem, modéstia à parte, no dia a dia. Eu acho que esse seria o nosso diferencial, assim. Mas na parte da fisioterapia, especificamente, além dessas duas grandes áreas que eu te falei, né, de prevenir e tratar as lesões, a gente sempre está à disposição nos treinos e jogos ali para lesões mais emergenciais, né, situações mais emergenciais. A gente precisa estar a postos lá, às vezes tem um choque de cabeça, às vezes acontece alguma lesão ali no treino, a gente precisa estar muito ligado em saber o que fazer ali na hora. Mas, além disso, a gente acaba aprendendo muito ali, como eu te falei, da parte técnica, a gente aprende muito e sabe o conteúdo das atividades, a gente sabe o que vai ser passado no dia, então a gente faz de tudo um pouco ali, né? Desde ajudar a rouparia até a nossa função especificamente. Entendi, entendi. Eh, e aprendizado também, com certeza que você teve muito enquanto você trabalhava nas categorias de base. Me Sim. fala um pouco sobre essa sua chegada no Corinthians a princípio e como foi você escalando as categorias até atingir o profissional? Foi bem curioso, assim, porque eu nunca tinha atuado em nenhum clube, de futebol profissional. Atendia esportistas amadores em clínicas, enfim, fiz minha especialização em esporte pela Santa Casa de São Paulo, fiz meu aprimoramento em esporte na Santa Casa de São Paulo e atendia atletas amadores em clínicas. E aí surgiu a oportunidade, eu conhecia um fisioterapeuta que no momento estava como fisioterapeuta do time profissional feminino, o Gustavo, e ele me conhecia desde a Santa Casa, porque ele dava aula lá, ele estudou lá, a gente tinha um contato bem próximo, e não tinha nenhum fisioterapeuta nas categorias de base femininas. Então, apesar de estruturado, né, apesar do futebol feminino ser um dos mais estruturados no Brasil, lá no Corinthians, ainda estava bem no início, né, do projeto, e não tinha um fisioterapeuta para a modalidade de base, né, para a categoria de base. Então, os profissionais do principal acabavam atendendo as meninas da base. E aí ele me conhecia, acabou fazendo contato conversando com o Arthur Elias, que na época era o treinador, que hoje está na seleção principal de futebol feminino. E ele se interessou, eu mandei currículo, e aí eu marquei uma reunião com a Cris Gambaré, que também está na seleção principal hoje, como diretora de seleções feminina. E aí bateu ali, a gente conversou, e aí eu comecei a participar primeiro de competições, né, fazendo os jogos das categorias de base, e aí posteriormente participando de alguns do dia a dia ali das categorias de base. Então, na época era a treinadora Daniela Alves, que também já participou da seleção principal ali, foi medalhista de prata das Olimpíadas, e foi esse meu ingresso ali no futebol feminino. Então eu ia 2 dias por semana no início, e aí com a demanda, né? A gente tem muita demanda ali no departamento médico, eu fui aumentando esses dias até eu ficar fixo todos os dias ali, no início meio período, nas categorias de base, e fiquei lá desde de 2021 até final de 2023. E aí surgiu a oportunidade de eu subir para o profissional no início de 2024, que eu estou lá até hoje. Foi essa minha trajetória, mas foi bem construído, assim, foi um caminho bem legal de traçar, porque a gente vê muita diferença, né, das categorias de base para a principal, e pude aplicar muito dessa minha experiência das categorias de base no principal também. Não, legal. É isso, né, você mostrou pra eles que você
que tinha a demanda, né? Você foi uma, duas vezes e foi mostrando aos poucos, né? Foi Ó, viu? aumentando. Meu trabalho tá valendo a pena. Tanto é que no final ali no final de 2023, eu até teve outra fisioterapeuta que entrou também na base, então hoje são dois fisioterapeutas nas categorias de base e dois no principal. Então demanda tinha, né? Mas é que como estava no início do projeto, não tinha aberto, né, essa vaga e eu felizmente pude iniciar essa trajetória aí nas categorias de base. Legal. E você mesmo citou aí que são muitas diferenças da categoria de base para o profissional. Já aproveita e cita algumas delas aí, o que você puder falar de cabeça, assim, que você acha mais palpável. Bom, saindo um pouco do trivial, né, que eu acho que a gente vê atletas muito mais maduras e experientes em determinadas, acho que num geral, assim, no dia a dia, em como se comportar, enfim, mas deixa eu pensar em diferenças menos triviais, assim. Eu acho que no tratar com o atleta, eu acho que você faz muito parte da construção, não só da atleta, mas como pessoa das atletas de base, né? Então, tem um aspecto muito educacional. Então, uma atleta profissional, você não vai pedir para ela sentar do seu lado e explicar como é que funciona determinado processo, ou muitas atletas já passaram por muito mais coisas do que eu, inclusive. Então, às vezes, elas sabem passo a passo ali num tratamento de uma lesão específica. Ali com a base você tem que sentar, você tem que explicar, explicar a diferença de, vou dar um exemplo aqui, de uma dor que ela vai sentir no dia a dia, às vezes uma dor muscular devido a um treino de força na academia, ou uma dor que possivelmente pode virar uma lesão. Então, sentar com ela e explicar, e eu acho que, particularmente, eu sempre tive essa facilidade em tratar com crianças, né? Na Santa Casa eu tive a oportunidade de trabalhar muito com a ortopedia pediátrica, que abriu as portas, né, nesse mundo de crianças e adolescentes. Eu acho que isso me ajudou bastante como profissional na hora de ingressar nas categorias de base. A questão estrutural também é evidente, assim, você tem que se virar com muito menos. Eu acho que o futebol feminino, no geral, está evoluindo exponencialmente, ainda mais com uma Copa do Mundo em 2027 aqui no Brasil. Eu acho que os olhares estão muito maiores aqui para o futebol feminino, mas tem muito a melhorar ainda, né? E quando você pensa nisso, as categorias de base ainda mais, né? Eu acho que são as principais diferenças. Eu citaria a principal delas nesse processo educacional da atleta. Você faz muito parte desse processo. Sim. Não, perfeito. E durante esse seu período no Corinthians, em algum momento surgiu também o convite para você formar a comissão da seleção de base, né? Sim. Seleção feminina sub-20. Me fala também como que foi esse seu convite, essa sua primeira participação até hoje. Já foram algumas vezes, né? Já te vi Foi. algumas vezes com o grupo da seleção. Graças a Deus, foram algumas convocações aí com a seleção sub-20. É uma convocação mesmo, funciona de uma maneira parecida com os É bem jogadores. parecido na verdade, tem alguma, na verdade, existe a parte técnica que é mais fixa, né? Por exemplo, eu participei da comissão passada e felizmente mudou a comissão técnica e eu pude participar de mais uma convocação esse ano. Antes era a Rosana Augusto, que também foi ex-atleta, e consegui participar do ciclo inteiro dela. Acho que só não fui em duas convocações com ela. E na oportunidade, só para falar dessa parte fixa ou de convocações, ela era fixa da CBF, ela era contratada da CBF, junto com o auxiliar e o analista, e os demais integrantes da comissão acabavam sendo por convocações mesmo, como as atletas, né? E felizmente a gente conseguiu o título do Sul-Americano, Sub-20, e com isso a classificação para a Copa do Mundo Sub-20. Infelizmente perdemos na fase de mata-mata para campeã da edição, a Coreia do Norte, que tem uma categoria de base muito forte no futebol feminino. E acho que foi um sonho e continua sendo um sonho. Eu acho que eu nunca vou me acostumar, né, com possíveis convocações que, se Deus quiser, virão ainda, porque
é uma honra, né? Você poder participar e representar o seu país de alguma forma e poder ajudar o nome do seu país, né? A camisa do seu país chegar em lugares altos ali do esporte. Sempre foi um sonho e quando surgiu a oportunidade eu custei acreditar, assim. Primeira vez que eu pisei na granja com o Mari parecia que eu estava na Disney, assim, porque é um lugar mágico. Eu acho que todo mundo que pisa lá cita isso, porque é o centro do futebol brasileiro, né? Tanto masculino quanto feminino. E é um privilégio mesmo, assim. A gente é difícil acreditar, mas com isso vem uma responsabilidade muito grande, né? Claro que estar no clube já é uma responsabilidade grande, mas quando se trata de seleção brasileira, eu acho que isso se amplifica, né? E é claro que você só multiplica e tenta reproduzir o que você já está fazendo no seu clube, mas numa esfera internacional, né? Quando a gente pensa em Copa do Mundo e campeonatos sul-americanos. Foi uma experiência muito legal. E agora, felizmente, esse ano eu pude ser convocado mais uma vez com uma outra comissão, com a Camila Orlando, que está dividindo a função ali como técnica do Palmeiras, mas o ano que vem ela vai se tornar fixa da comissão do Sub-20. E é um aprendizado, a cada convocação é um aprendizado novo, assim, porque você convive com pessoas novas, pessoas de excelência, com atletas que você não está acostumado no dia a dia, né? Então você sempre tem o desafio de contribuir com o crescimento delas. Então, estar na seleção é um privilégio e uma honra muito grande. Eu não estou te ouvindo, André. Ah, eu tinha mutado, obrigado. É, Assim, tava suando o nariz aqui. Não consigo nem imaginar, cara. Como você falou, deve ser um peso, uma sensação assim, na hora que você chega naquele lugar bonito pra caramba, deve ser uma estrutura impressionante. Isso que você falou no final agora também, o intercâmbio, né? Porque você tem as suas atletas que você tá acostumado ali no dia a dia, e aí do nada você convive com várias outras craques de outros times, que também com exatamente. certeza estão dando o máximo, né? Todo mundo que tá ali tá dando o seu máximo, tá querendo se provar. Então, muito Exatamente. bom. Falando da seleção agora, o Brasil vai jogar a final da Copa América contra a Colômbia, né? Sim. E. é, Desculpa, meu barulho me distraiu aqui. Hum. E a gente também chegou na final da Olimpíada, acabamos perdendo para os Estados Unidos. E imagino que você conheça boa parte das atletas que estavam lá em algum momento, seja passando por Corinthians ou como adversária, seja por onde. E eu queria saber, cara, como que foi o clima, assim, da Olimpíada, quando voltaram? Porque acho que o Brasil chegar na final já era uma coisa grandiosa, né? A gente vencer a Espanha, como foi, a Espanha que agora também chegou em outra final de Eurocopa. Como que foi, assim, a impressão de dentro mesmo, de todo mundo, o lado de dentro? Porque a gente vê de fora as meninas dando entrevista, todo mundo muito mais político, né? Por dentro Sim, teve uma euforia, assim, uma torcida muito grande, como que foi? com certeza. Assim, a gente já quem já estava no Corinthians, eu na categoria de base, mas muita gente já estava lá no profissional trabalhando com a comissão técnica, que hoje é da seleção principal, do Arthur Elias, o Rodrigo, auxiliar, o Marcelo, preparador físico, o Edson, o preparador de goleiras. A gente já sabia muito do potencial desses caras, né? E a que nível eles poderiam elevar a seleção brasileira feminina, né? Mas eu acho que foi um resultado tão expressivo em tão pouco tempo que eu não diria que foi uma surpresa, mas foi como você falou, foi uma euforia muito grande. A gente tinha muitas atletas lá, né? O Corinthians sempre tem muitas atletas convocadas para a seleção principal. Na época, Yasmin, Portilho, a Jennifer estava com a gente, estava lá, enfim, Yaya, que ainda está com a gente, mas muitas atletas. Então a gente acaba torcendo muito por elas, né? Por estar no nosso dia a dia e, querendo ou não, elas acabam representando o nosso trabalho de alguma forma, né? Claro. Porque faz parte dessa construção. Mas como brasileiro mesmo, assim, né? A gente acompanha muito futebol feminino, porque é o nosso dia a dia. E aquela trajetória ali de ganhar da França, uma vitória inédita, e ganhar da Espanha, como foi a potência que é a Espanha hoje em dia, né? Teve agora a final da Euro feminina, assim, um jogaço contra a Inglaterra, assim, acho que
as duas grandes potências do futebol feminino hoje, Inglaterra e Espanha, e passar do jeito que foi da Espanha, chegar numa final contra os Estados Unidos e ficar no quase, né? Assim, acho que é um sentimento de orgulho por ter conquistado essa prata, mas dá aquela sensação de que dava, né? Assim, porque foi no quase, jogou muito, assim. E foi um orgulho mesmo, assim, da equipe inteira, das atletas. A gente acaba conhecendo atletas, como você disse, dos outros clubes que já passaram no Corinthians e estão em outros clubes, e a gente acaba encontrando ali durante o calendário da temporada. E aí, quando elas voltaram, foi, sabe, aquela ansiedade para saber como foi, e aí, detalhes, sabe? E a gente tem a felicidade também de conviver com profissionais que fazem parte, né? Hoje em dia a gente trabalha com a Tica, né? Com a TM, a Tica é o apelido dela, mas é a nutricionista Tá do íntimo. principal que estava lá. A Lígia, que é a médica que trabalha com a gente diretamente, então é a médica da seleção também. Então a gente acaba tendo um contato muito próximo, então a gente torce de maneira geral para o sucesso de todos eles. Perfeito. Não, a gente torceu demais também aqui. E, cara, assim, quando a gente era na nossa infância, o futebol feminino não era um décimo do que é hoje no Brasil e no mundo, né? É um esporte que é muito mais recente, questão de incentivo, questão de investimento, tá aumentando exponencialmente, mas, assim, pouco tempo atrás era muito pouco, né? Sim, A gente tem a noção disso. O que que você, assim, quando você entrou, como você falou, você não tinha trabalhado em nenhum clube de futebol antes, e acredito eu que você não era um, um fã assíduo do futebol feminino até você entrar de cabeça nele. O que que você de dentro foram as suas primeiras revelações, assim, de você olhar e falar, caramba, essas minas aqui jogam pra caralho, ou, pô, é muito diferente do futebol masculino, que o pessoal no masculino, por ter, às vezes, um salário gigantesco, né, desproporcional ao restante do Brasil, os caras acabam vivendo em outra realidade, essas minas aqui são mais pé no chão. O que que você pode falar, assim, dos bastidores, das suas percepções, que de alguém que, acredito eu, não era o maior conhecedor do assunto, e aí caiu de cabeça nele? sim. É, como você falou, assim, eu não acompanhava da forma que eu acompanho hoje. Aprendi a gostar muito do futebol feminino e eu acho que um ponto que é muito importante e que é muito visível no meu dia a dia é o quanto essas meninas elas não representam só o Corinthians, mas representam o futebol feminino. Eu acho que você já deve ter visto entrevistas ou declarações de várias atletas, não só do Corinthians, brigando e se expondo pelo crescimento da modalidade. E acho que Portilho deu declarações muito importantes o ano passado, a Tamires, de maneira contínua, assim, briga muito pelo crescimento da modalidade. E eu não. Eu acho que é uma diferença do futebol masculino. Assim, o futebol masculino já é muito bem estruturado, muito bem valorizado, já chegou em patamares que é difícil evoluir mais e mais, né? Porque acho que é o principal esporte do mundo, assim, principal modalidade do mundo. Mas eu fico admirado em como essas meninas elas lutam e vestem a camisa não do clube, mas da modalidade na tentativa de mais e mais e mais. A Tamires, ela é uma atleta muito experiente, assim, tem uma honra de trabalhar dia a dia com ela. E ela quer deixar um legado, sabe? Tipo, ela tem essa vontade de falar, não, as meninas que estão chegando, elas precisam de algo melhor, elas precisam de estrutura, elas precisam de horários melhores de jogos, elas precisam de estádios melhores, gramados melhores, e é isso que eu quero deixar para elas. Então, você vê essa luta no dia a dia acontecer, assim. Então, para mim é o ponto principal quando você pensa na atitude delas, assim, de diferente, né, com o futebol masculino. Além disso, eu acho que, pelo menos eu tenho a sorte de trabalhar com atletas muito humildes e muito pé no chão, assim, e me ajudam como profissional também. Eu acho que é muito legal ver o quanto elas querem a evolução da modalidade. Perfeito, Renan, legal demais. E, cara, falar um pouco sobre o, o time de vocês. Desde que você chegou, você começou no profissional ano passado, certo?
Isso, início do ano passado. E vocês foram, as meninas foram campeãs da Libertadores. Da Libertadores, da Supercopa e do Brasileirão. Ficamos com o vice do Paulista, perdemos nos pênaltis para o Palmeiras. E aí, esse ano, a gente finalizou como finalista da Supercopa e perdemos nos pênaltis também para o São Paulo. Então, assim, essa Libertadores, se eu não me engano, nos últimos poucos anos é assim, a quarta. E É a quinta do brasileiro, Corinthians. quinta. E Quinta do brasileiro Corinthians. foram 6 seguidos, cara. 6 seguidos. Então, como que você vê no dia a dia, assim, é, as meninas mantendo essa motivação, né? Depois de já ganhar uma, duas, três, quatro, cinco, elas mantendo essa motivação ano a ano, e também como que é a impressão delas vendo as adversárias se aproximando, né? Porque o Exato. Corinthians virou um grande alvo, de alguma forma. O Palmeiras e São Paulo, nos últimos anos, têm investido cada vez mais, têm Sim. formado cada vez times melhores para acabar com essa dominância do Corinthians, de certa forma, assim, né? Pode não ser o objetivo direto delas, elas querem ser campeãs por elas, mas com certeza dói ver o Corinthians ganhando todo ano de novo e de novo e de novo. Como que você vê isso internamente no grupo, assim? Como você bem falou, assim, a distância, né, a disparidade, ela vem diminuindo, e isso é bom para a modalidade, todas elas falam isso. E essa diminuição da disparidade, eu acho que já é um desafio, né, para sempre querer algo mais, porque tá ficando cada vez mais difícil, né? Eu acho que a rotatividade do grupo, assim como o Corinthians ele se destaca bastante, as atletas se destacam também, e cada vez mais clubes de fora vêm buscar nossas atletas, e isso faz com que tenha uma rotatividade no grupo e sempre o sangue vai oxigenando ali, né? E a vontade de ganhar, a vontade de estar nesse grupo que já tem uma mentalidade vencedora. A gente tenta manter essa base vencedora dia a dia, então os treinos são muito competitivos. Começa dos treinos, né? Essa competitividade. Mas como você falou, assim, os campeonatos estão cada vez mais difíceis de serem ganhos e isso já é um desafio para nós, assim. Fico feliz de ter participado nesses 2 últimos anos de todas as finais que a gente disputou, né? Assim, foram 4 campeonatos ano passado, as 4 finais, e a única final desse ano a gente participou também. Agora a gente tem a inserção a volta, né, da Copa do Brasil, então a gente tem mais um campeonato ali para brigar. E é isso, assim, essa dificuldade é o que motiva a gente, assim, e é bom para a modalidade, traz mais visibilidade, traz mais patrocínio, traz mais tudo, né, para o nosso dia a dia. Com certeza. Renanzão, brigadão, viu, por ter topado participar, obrigado por ter exposto aí as suas ideias, por ter falado sobre esse backstage aí do núcleo como que é? Núcleo Saúde e performance, de né? saúde e performance do Corinthians. Legal entender mais mesmo. Era uma dúvida minha, espero que o pessoal que assista aí também aprenda um pouco sobre. Fico feliz demais que você topou colar. Quem sabe num próximo dia, numa outra também, a gente troca ideia. Quem sabe aí você como fisioterapeuta da seleção brasileira oficial, vamos ver. Quem sabe. E tamo junto, muito obrigado. Se quiser deixar aí um recado também. Queria agradecer você pelo convite, te parabenizar também pelo trabalho que você tem feito. Acompanho muito nas redes sociais. Um abraço e parabéns por visibilizar mais o futebol feminino. Eu acho que a gente precisa de mais gente, cada vez mais gente falando sobre, né? Só de falar sobre a gente consegue atingir, nem que seja de pessoa em pessoa ali, o interesse. A gente tem uma Copa do Mundo que é muito importante chegando aqui na nossa casa, então é importante que as pessoas saibam ali o que está acontecendo, né, no futebol feminino. Agradeço muito essas portas abertas e desejo muita sorte aí para você na caminhada também. Obrigado, na nossa, Renan. Tamo junto. Um abraço. Obrigadão.